A gente vai falar hoje sobre Maria de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, que foi um poeta nascido em Portugal em 744 e que veio para o Brasil, o estado do Brasil ainda, apenas quando era criança, 10, 11 anos de idade, com o pai dele, já falecido a mãe. Chegando aqui, ele fica alguns anos, aí ele volta para Lisboa, vai fazer Direito em Coimbra, aí retorna para o Brasil só em 82, e aqui ele fica 7 anos, mas depois é preso porque ele é acusado de participar da famosa Inconfidência Mineira. Quando ele é preso lá na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, ele vai para o Rio de Janeiro, fica 3 anos preso na fortaleza da Ilha das Cobras. Lá a pena dele é comutada para degredo e ele é enviado, entre aspas, mandado para Moçambique. Chegando em Moçambique, o Tomás Antônio Gonzaga, ele se torna um cara super poderoso, mais do que ele já era aqui no estado do Brasil. Ele se casa com a Juliana Mascarenhas, que era filha de um grande escravista lá de Moçambique, e vai falecer em 1810, ou seja, ele ficou apenas nem 20 anos no total no Brasil. E nós aprendemos na escola que é um poeta brasileiro, é um poeta nacionalista, nativista, quando na verdade nós sabemos que ele ficou muito mais tempo em Portugal ou em outras partes do reino do que no Brasil. Mas isso é uma questão curiosa para entender como é que esse livro foi concebido, né? Então a primeira coisa a dizer é essa. Este livro foi escrito provavelmente antes dele ser preso e durante a prisão dele na Ilha das Cobras, e é publicada a primeira parte do livro, ele tem 3 partes. A primeira parte sai em 792, não foi ele que publicou, sai em Portugal esse livro, alguém deve ter levado, a gente não sabe quem foi, se é irmão dele, parente, né? Enfim, o livro é publicado em 92, em Portugal, e a segunda parte do livro sai em 99 do século XVIII, 7 anos depois, e já está em Moçambique, também não foi ele que publicou esse livro. Mas se atribui a ele os poemas da primeira e segunda parte, porque existem, né, um manuscrito, existem as impressões que têm o nome dele. Então, a gente supõe que são do Tomás Gonzaga. A terceira parte é mais controversa, a gente atribui ao Gonzaga, porque ele reúne poemas de vários gêneros e espécies, de assuntos, que não são esses que constam da primeira e segunda parte. São muito variados, tem sonetos, tem éclogas, tem rimas, tem vários tipos de poema. E não dá para saber se são de fato dele, ou se alguém, imitando o estilo dele, reuniu um conjunto de poemas de outros poetas e publicou. Tanto é que essa terceira parte só foi publicada em 1812, ele já tinha morrido. A gente não sabe. Mas a tradição diz que sim, a gente pode considerar que a terceira parte é do Tomás Gonzaga, essas coisas. Enfim, do que trata este livro? Reúne poemas líricos, né? Reúne poemas líricos que falam, portanto, desse amor supostamente por Maria Doroteia Seixas, que não é a mulher biografada aqui no livro, mas que é um retrato que ele faz dela neste livro, que é Maria de Dirceu. Obviamente, é tudo lá meio inventado no livro, não é autobiográfico, como a gente quer pensar que seja. Muitas coisas ali não são biográficas, então por isso que não é muito produtivo ler esse livro como se fosse autobiografia fidedigna, sincera, do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Na verdade, Tomás Gonzaga foi um homem, um magistrado super poderoso, né, que vem de Portugal já empregado e vem trabalhar aqui no estado do Brasil. E este homem magistrado exercia como vários letrados, escrevia de vez em quando uns poeminhas, né, lírica, escreveu epopeia, escreveu sátira, né? E o que é curioso é que a nossa crítica costuma sempre ver esses poemas como muito autobiográficos. E eu sempre estou dizendo para os alunos que não, a gente precisa pensar os poemas, sim, há um elemento autobiográfico, sem dúvida, Maria Doroteia de fato existiu, mas não é a única coisa que explica a leitura dos poemas. Senão a gente vai reduzir o livro a decalque biográfico. E ele não é só isso, né? Há um interesse estético no livro, porque os poemas são muito bonitos, tratam de um tema que interessará aos alunos, que é o amor, né? Quem que não gosta de ler sobre o amor, né? A gente sabe que nós temos 2 grandes temas que a gente discute da vida até a morte. O amor e a morte, né? E os seus derivados. O amor a gente pode pensar no que nos dá prazer, as relações pessoais, que nós gostamos de fazer, etc. E no que se refere à morte, pensar a prisão é uma forma de morte,
O trabalho pode ser mortal para algumas pessoas. O não amor pode ser a morte. Então, os poemas do Tomás, especialmente a primeira e a segunda parte, eles mostram esse contraste entre o cultivo do amor que ele convida o tempo inteiro, né? O pastor Dirceu convida que a Marília, essa persona, que ela aproveite o bosque, sente com ele a margem do rio, veja as ovelhinhas que ele cria, enfim, ou veja as flores, imagine Cupido atirando setas do amor neles, enfim, essa coisa super bonitinha, bucólica, que ele herdou lá dos gregos e romanos. Mas, de outro lado, a segunda parte é quando ele está preso, e ele encena a prisão dele, nos poemas. Então tem vários poemas interessantes, várias liras interessantes, quando, por exemplo, ele conta que ele está preso, está sonhando com a Marília, está casando com ela, de repente ele acorda com o guarda batendo na grade do calabouço. Bom, eu vou ler a Lira 14, da primeira parte, que lembra muito Camões, né? Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Esse poema é muito interessante, além de resgatar um lugar comum que o Camões utilizava no século XVI, ou seja, 2 séculos antes do Tomás. Ele também lembra que uma tópica horaciana de que o tempo é fugaz, que a gente tem que aproveitar, colher os frutos do dia, o carpe diem horaciano, né? E ele está endereçando este poema a Marília sempre, essa persona que é a Maria Doroteia, representada nos poemas. E aqui a ideia muito forte que percorre toda a primeira parte e, em parte, a segunda parte do livro, de que é preciso aproveitar a Marília, gozar o tempo, aproveitar essa natureza que nós temos, esse tempo que nós temos juntos, porque isso vai acabar, né? É claro que o poeta, quando escreve o livro, ele arquiteta essas partes dos poemas para que a disposição deles faça um sentido, tenha uma coerência interna no livro, para que quando nós lermos depois da publicação, as partes 1 e 2 pareçam uma coisa, uma continuação totalmente, digamos, espontânea, mas não é. Isso foi planejado pelo poeta. O que de fato a gente percebe lendo esses poemas e outros tantos, em que ele tematiza a fugacidade do tempo, fugir à cidade, né, cultivar o campo, etc., né, cortar o que é inútil, todos aqueles preceitos do Horácio, que é poeta latino que viveu lá, né, na antiguidade, aqui estão totalmente sintetizados. Eu li só uma estrofe dessa Lira 14, e é curioso também que o nome Lira, com que ele chama os poemas, permite a ele não ficar muito preso àquelas formas fixas como soneto, como écloga, canção, né? Ele consegue fazer uns poemas de tamanhos variados, de métricas diferentes, diversificação e rimas diferentes. É como se o amor tivesse, né, representado aqui, permitido essa liberdade para a persona poética, né? Que é muito interessante.